Daniel, ok? Então nós vamos concluir hoje o capítulo que? 24. Ficou faltando só um pedacinho, né? A última parte. E eu convido os irmãos, livro das conflitos, está precisando de quanto, Marcelo? Aqui atrás, Marcelo. Pega aqui, ó. Aqui na sala pastoral. Deixa eu mostrar aqui, ó. Acende a luz aqui na parede ali na frente. Tem a luz aqui, isso. Aqui é a sala pastoral. Aí à direita tem caixa ali. Aí tem livros aqui. Então nós vamos concluir hoje o capítulo 24. O capítulo 24 fala sobre o sacerdote. Quem é esse sacerdote? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós fazemos parte desse sacerdócio real. Somos chamados de nação santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas antes nós vamos fazer uma breve oração para que possamos abrir a palavra. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aprendendo a tua palavra. Amém. E pedimos que o Senhor, Deus Espírito Santo, fale nos nossos corações. Fale, Pai querido. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então ele parou aqui a última parte, não foi isso escrito? A última parte. Mas antes disso, eu quero que vocês acompanhem comigo na Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 10, diz assim: E me transportou em espírito. Quer dizer, João foi transportado em espírito. Até o quê? Uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Nós aprendemos na quarta-feira que nós estamos aqui que a noiva é quem? Vamos lá. A noiva é Jerusalém. A noiva é Jerusalém. Nós somos quem? As virgens. As virgens, a igreja. Né? E haverá um casamento, né? Nós vemos aqui que haverá um casamento. E a gente vai fazer parte desse quê? Desse casamento. Estaremos lá em nome de Jesus Cristo. Sim ou não? Sim. Satanás, ele tenta fazer de tudo para que você não venha estar lá. Então não permita, né? Não se permita, em nome de Jesus. Então vamos lá. A última parte diz assim, eu vou começar fazendo aqui uma leitura, depois eu peço para ler, a gente comenta um pouco, né? De maneira semelhante na parábola de Mateus 22, o julgamento acontece antes do quê? Das bodas. Que julgamento é esse? É o julgamento das pessoas. Quando o Senhor dizer está feito, né? Não estará acontecendo sim as bodas. As bodas, o casamento acontece o quê? Depois do julgamento. Depois dos salvos serem selados como salvos e os perdidos como perdidos. Então ele diz, o julgamento acontece antes das bodas, antes do casamento. O rei entra para ver se todos os convidados estão usando as vestes nupciais. Essas vestes nupciais, que Apocalipse 3 fala, é o que é? Que veste? O que significa essas vestes? a justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Aonde, Marcelo? Em nós. O nosso caráter tem que ser um caráter transformado. Nossa vontade, nosso desejo tem que estar o quê? Sendo subjugado a cada dia. E nós temos que ser mais semelhantes a quem? A Cristo Jesus. Então, nessa parábola aqui, está acontecendo ali, é uma parábola, claro, o casamento ali, o noivado, vamos dizer assim, o casamento, e o rei, ele dá uma volta ali na festa para ver se todos estão o quê? Com as vestes, né? Com as vestes, o manto imaculado do caráter levado do sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,
De acordo com o exame de Deus, todos aqueles que estão trajados às vestes nupciais são aceitos e julgados, dignos de sua parte no reino de Deus e de um lugar em seu trono. Essa obra de exame do caráter corresponde ao quê? O juízo investigativo. A obra final no santuário do alto. Irmãos, são 3 juízos que nós aprendemos aqui já. Mas o mais importante qual é? É agora. Porque agora nós temos a oportunidade de quê? De salvação. Todos estão tendo a oportunidade de salvação. Todos. Aqui dentro, como lá fora. Amém. Mas nós sabemos que antes do povo ser selado lá fora, haverá um selamento de quem? Da igreja. Eu sempre falo assim, as pessoas estão assim, os adventistas. Olha, eu não vejo a hora de sair um decreto. Tem certeza? Como é que está a sua vida? Porque decreto dominical, irmãos, é um momento muito único para nós. Porque acompanha o quê? Quem acompanha com o decreto dominical? Quem sabe o quê? Vai acompanhar o quê? O batismo do Espírito Santo. Então aqueles que não foram batizados, que estão na igreja e não foram batizados pelo Espírito Santo, estão o quê? Perdidos. Fora. E o decreto dominical é um momento muito único, porque é rápido. Para aqueles que estão lá fora, haverá uma oportunidade para essas pessoas poderem enxergar o sai dela como meu. Mas aqui dentro já aconteceu o quê? Uma preparação. Opa, o decreto dominical começou, agora eu me preparo. É assim? Não. Você tem que estar o quê? Preparado. E nessa parábola que Jesus conta, né, é interessante que o rei está andando, né, e encontra uma pessoa o quê? Sem as uma vestes. roupa descaracterizada, né? Opa, o que você está fazendo aqui? Né? Não é assim que acontece? O que você está fazendo aqui? Está errado você aqui. E aí as pessoas que lêem essa parábola não entendem como é que o rei foi tão dura. Por que não estava com a roupa, simplesmente pegou ele, mandou amarrar ele, jogou nas trevas? Irmãos, é o caráter. Ninguém vai poder estar lá naquele grande momento, né, do casamento, Marcelo, se não tiver o caráter de quem? O caráter dele? Cristo. E começa hoje. Ah, mas irmão Alex, eu sou uma pessoa muito difícil. Não existe pessoa difícil, se você permitir, ou eu permitir, que o Espírito Santo não possa o quê? Transformar e moldar o seu caráter. Né? Tem uma vez que uma pessoa falou assim na igreja, eu sou assim e vou morrer assim. Falei, irmãos, é complicado, porque você está permitindo que o inimigo faça um bom trabalho no seu coração. Porque da mesma forma que Deus ele faz o trabalho, o Espírito Santo faz o trabalho, Satanás também faz o trabalho no nosso coração. Então nós podemos ver que nós temos que ter o caráter de Cristo Jesus. Amém. É difícil? Não é uma coisa fácil. Mas não é impossível. Deus não deixou nada na Bíblia que fosse impossível. Olha, isso aqui é impossível. Não. Tudo que Deus escreveu na Bíblia para que possamos fazer, nós podemos fazer através da obra do Espírito Santo. Vamos avançar um pouquinho aqui. Quanto ao caso daqueles que em todas as eras professaram a Cristo, foram examinados e decididos, o tempo de graça terminará e a porta de misericórdia será fechada. Assim, as duas curtas frases. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Somos levados ao momento em que a grande obra em prol de nossa salvação será concluída. Irmãos, se a gente pudesse olhar, se o seu anjo da guarda aparecesse para você e levasse você em espírito no céu para mostrar o que está acontecendo, que você voltaria apavorado. É ou não é? Estaria apavorado. Estaria correndo como um louco, tentando salvar pessoas, abrindo mão de muitas coisas aqui no mundo. Não é? Mas muitas das vezes nós estamos sabendo o que está acontecendo, mas muitas vezes nós estamos o quê? Acomodados. Aprendemos a ter tempo para orar, aprendemos que a Bíblia é muito importante, a leitura da palavra, aprendemos. Mas está faltando o quê? A prática, a obra.
O IT, é isso que está faltando? Todo mundo está voltando. Né? O que essa igreja precisa mais? Me diz o que essa igreja precisa mais. E somente. Mas tem projeto Y, não precisa. Mas tem não precisa, não precisa. Nós precisamos ir. E para que possamos ir e ter êxito, precisamos de quem? E o Espírito Santo está sendo o quê? Ignorado. O Espírito Santo está sendo ignorado por nós. Né? Então, muitas das vezes, nós estamos nos matando em tantas estratégias e estamos esquecendo de quem? Daquele que vai concluir a obra aqui. Então, precisamos ter um relacionamento melhor com o Senhor. E precisamos ser audaciosos, no bom sentido, de ganhar almas para quem? Imagina uma oração assim: Senhor, não me deixe, em nome de Jesus Cristo, fechar o ano sem eu levar Cristo para alguém, para uma família. Não me deixe, Senhor. E eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar dia e noite para que o Senhor possa me confiar uma família. Será que a gente está falando assim? Será que a gente está pedindo assim? Senhor, há tantas pessoas na minha rua e eu sei que as pessoas também sofrem. Me mostre em nome de Jesus Cristo. E eu vou orar. Vou fazer uma oração que vai incomodar o Senhor. Porque eu quero uma família. Será que nós estamos orando assim? Muitas das vezes nós estamos pedindo só para nós, não é? Nós, porque irmãos, quando nós clamamos pelo batismo do Espírito Santo, é para quê? Você já pensou sobre isso? Quando eu peço o batismo do Espírito Santo, é para quê? Para que Deus vai confiar o poder pleno sobre a nossa vida? Para quê? Para concluir o quê? A obra. Mas nós estamos com sede, com vontade de concluir a obra? Ou tem coisas aqui nesse mundo que estão nos prendendo? Irmãos, muitas das vezes tem muitos irmãozinhos que nem tem tempo nem de falar com Deus mais. É uma correria única. O inimigo, ele olha para essa igreja, os inimigos, né? Os demônios olham para essa igreja, muitas vezes está tudo um com o outro, desse jeito, ele vai concluir alguma coisa, ele não vai concluir nada. Imagina eles falando isso. Desse jeito aí, irmãos, isso é complicado. Mas vamos lá. Vamos avançar. Aqui está falando da última parte. Marcelo, lê o terceiro parágrafo para mim, por favor. Ok. No santuário terrestre, quando o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, no dia da expiação, terminava o serviço do primeiro compartimento. De igual maneira, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para realizar a obra final de expiação, ele finalizou o seu ministério no primeiro compartimento. Então começou o ministério do segundo compartimento. Cristo havia terminado apenas a sua parte, apenas uma parte de sua obra, como nosso intercessor, a fim de começar outra parte do trabalho. Ele ainda suplicava em prol dos pecadores perante o Pai com o seu sangue. Pode continuar. Embora seja verdade que se fechou a porta de esperança e misericórdia por meio do qual os pecadores entraram acesso a Deus por 1800 anos, outra porta se abriu. Deus ainda oferece perdão aos pecadores por meio da intercessão de Cristo no lugar santíssimo. E ainda há uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo ministra pelos pecadores. Olha só, interessante isso, né? Nós sabemos que a profecia das 2 letras das tardes e manhãs, dentro dessa grande profecia deste livro que rezamos, existiam outras profecias dentro dela, as 70 semanas, né? Que foi concluído no ano 34. Então o povo judeu tinha 490 anos, me corrija aqui se eu estiver errado, tá? Que é tanto número, mas eu acho que é 490 anos. Sim, 490. Eles tinham que se arrepender, mudar. Mas eles mudaram? Não. Então chega no ano 34, aqui comenta que faltava agora 1800 o quê? 10 anos. 1800 Irmãos, para que as pessoas pudessem tomar posição. Jesus Cristo, ele termina a sua obra aqui, há quase 2000 anos atrás, entra no lugar santo e ali intercede pelas pessoas. Só que, da mesma forma que no santuário terrestre existia uma vez por ano o trabalho do sumo sacerdote, Jesus Cristo agora, ao finalizar as 2 letras das manhãs, entra no lugar o quê? Santíssimo. Agora, não somente para o quê?
para a intercessão. Agora começa o quê? O juízo o quê? Investigativo. O tempo do fim termina em 1798. Mas agora em 1844 começa um juízo. Irmãos, digam para mim, qual é a igreja que sabe disso, Marcelo? E qual mais, Ana Paula? Nenhuma. Isso para muitos aí é loucura. Então nós sabemos claramente que 22 de outubro de 1844 começou um juízo. E esse juízo, irmãos, ele está chegando ao fim, Marcelo. Amém. Pelos acontecimentos de coisas que a gente estamos vendo. Então os próximos anos nos mostrará coisas que a gente vai ficar de queixo aberto, de boca aberta. Então hoje nós precisamos estar preparados, porque assim como o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, entrou no lugar santíssimo, ele vai fazer o quê? Ele vai sair. E quando ele sair, não é dar oportunidade de salvação para as pessoas. Algumas pessoas compreendem que quando Jesus Cristo vier, a igreja será arrebatada. E as pessoas que ficarem aqui vão ter mais do que oportunidade, vão ter mais chance, vão ter alguma chance. Irmãos, antes de Jesus Cristo entrar na nossa atmosfera, acabou o juízo. A porta da graça se fechou. Quem entrou, entrou. Quem entrou, não existirá. Você já pensou que no final dos tempos não existe mais você fazer oração? Você sabia disso? Que no final dos tempos você não vai orar mais quando a porta da graça se fechar, você vai orar para quem, Marcelo? Quem vai interceder por você? Cessou o trabalho. Acabou! Imagina isso. Você já parou a pensar? Eu vou falar o quê? Acabou. É por isso que haverá uma angústia em nossa vida tão grande, né? Uma grande angústia, porque a gente não tem mais, Senhor, perdoa meus pecados. Finalizou, acabou. Então, irmãos, nós precisamos hoje, Deus não espera que você seja perfeito. Uma santidade, uma perfeição, nada disso. Deus, ele espera que com aquilo que você tem de conhecimento, você ande de uma forma reta. Amém. E se você errar, que você vai errar, e eu vou errar, temos um sumo sacerdote junto ao Pai. Mas nós sabemos disso. Mas em breve, esse sumo sacerdote, ele não estará mais lá. Mas até lá, irmão Alex, muitas coisas vão acontecer. Mas a decisão que você tem que tomar quando é lá ou aqui? Aqui. É aqui agora. Vamos lá. Então, Paulo, olha para nós aí. Alex, uma coisa que eu fico refletindo, quando a porta se fechar, como é que vai ser, né? Porque Ellen White diz que ela se fecha para aqueles que não querem entrar daqui de dentro, mas vai se abrir para as pessoas que estão lá fora, né? Você vê os antediluvianos, a porta da graça se fechou quando Noé entrou e a porta se fechou lá. Eles estavam vivendo, né, o cotidiano normal, só que eles já estavam selados para a perdição. Sim. E Ellen White diz que o Espírito Santo vai ser derramado sobre os irmãos e quem está ao lado não vai nem perceber. Sim. Ela diz que o Espírito Santo já está sendo derramado, e só que a pessoa não vai estar percebendo, mas a pessoa já está se enchendo com a presença dentro da igreja. Oportunidade. Não a plenitude, né? Mas já está se enchendo. Sim. Então, assim, a porta da graça. Fala aí, Paulo. Tem um texto na Bíblia, quando o Espírito Santo foi derramado, ali no livro de Atos. Foi na hora que eles começaram a pregar a palavra. Quando é pregar a palavra, o Espírito Santo é derramado. Porque a palavra é espírito e vida, Jesus disse, né? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém. Quando eles começaram a pregar ali Pedro, o Espírito foi derramado ali sobre o gentio e eles se converteram. Então eu creio que nessa época que estamos vivendo, o que está faltando à nossa igreja é um pouco se apegar mais à palavra e atentar para o que o Senhor está falando. E viver. Nós estamos vivendo já os últimos dias. Nós hoje, irmão Paulo, estamos acreditando em muitas coisas. Muitas coisas que não é a verdade. Não é verdade. Estamos presos nos ritos, estamos vivendo um cristianismo. Um cristianismo barato, um cristianismo superficial. E nós estamos vendo, é tão interessante, igreja, que nós estamos vendo que as coisas não estão acontecendo. Isso não está acontecendo, gente. Está acontecendo para estratégia, semana de oração, semana isso, semana aquilo, pô. Mas não está acontecendo nada. Será que ninguém parou a pensar sobre isso? Porque naqueles grandes eventos, né, dos pioneiros,
quando se fazia aqueles eventos, aquelas campais, milagres poderosos eram realizados, as coisas estavam acontecendo, o trabalho missionário impactava, almas eram ganhas para o reino. E hoje não. Hoje a gente está cheio de eventos, cheio de estratégias, cheio de planejamentos, mas a gente segue até uma agenda eclesiástica. Não estou dizendo que a igreja tem que ser desorganizada. A igreja é muito organizada, mas está faltando o quê? Algo. E muitas vezes a pessoa está, não, mas sempre foi assim? Não. Então nós temos que parar e analisar. E aí, irmão Paulo, vamos lá. Eu estava vendo aqui no livro de Atos, né, que fala sobre a descida do Espírito. Não, ele é um grande conflito. Assim as pessoas conseguiram entender o significado das seguintes palavras de Cristo em Apocalipse, ditas especialmente para este tempo. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém. Esse que coloquei diante de você, Uma porta aberta. que ninguém pode fechar. Amém, Senhor. Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Aqueles que, pela fé, seguem a Jesus na grande obra de expiação, receberão os benefícios de sua mediação, ao passo que aqueles que rejeitam a luz não extrairão benefício nenhum dela. Os judeus que se recusaram a crer em Cristo como Salvador não poderiam receber perdão por meio dele. Quando Jesus ascendeu ao céu e entrou no santuário, a fim de derramar sobre seus discípulos as bênçãos de sua mediação, aqueles judeus foram deixados em trevas para continuar com seus sacrifícios e suas ofertas inúteis. A porta que antes dera ao povo acesso a Deus não estava mais aberta. Os judeus haviam se recusado a buscá-lo da única maneira que ele podia ser encontrado naquela época, por intermédio do santuário no céu. Pode continuar. Os judeus incrédulos ilustram a condição dos descuidados e dos crentes em meio a professos cristãos que ignoram voluntariamente a obra de nosso sumo sacerdote. No cerimonial simbólico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, todos os israelitas precisavam se reunir em torno do santuário e humilhar o coração perante Deus, a fim de receber perdão dos pecados e não ser eliminado da congregação. Muito mais essencial em relação ao dia final da expiação é compreender a obra de nosso sumo sacerdote e saber quais deveres são exigidos de nós. Olha aí, antes de a gente concluir, quer dizer, Jesus Cristo veio, a obra foi concluída, e eles continuavam fazendo o quê? Os seus inúteis o quê? Sacrifícios. Inúteis, não serviam para nada. Os judeus não tiveram uma oportunidade. Foi o que o Gabriel falou para Daniel. 70 semanas vocês têm para se arrepender. Mas eles não se arrependeram. E nós podemos ver aqui que tudo que aconteceu com eles lá é uma orientação também para muitos de nós, irmãos. Porque diz aqui claramente, como o irmão Paulo leu, que os judeus incrédulos ilustra a condição dos descuidados e descrentes em meio aos professos do quê? Cristãos que ignoram voluntariamente a obra do nosso sumo sacerdote. Irmãos, muitos de nós estamos ignorando a obra que está sendo realizada, sim ou não? Parece que não está acontecendo nada, né, Marcelo? É verdade. Imagina que a gente está no Brasil, guerra aqui contra outros países, e a gente se reúne e a gente faz um culto normal, nada, nem toca no assunto. Mas está acontecendo um negócio lá fora que está morrendo gente, não usa um exemplo. Isso aí, sério, né? Entendeu? Está acontecendo algo no céu que nós sabemos muito bem. Daqui a pouco o sumo sacerdote se levanta, nós vamos se levantar o caso primeiro da igreja aqui que ele tem, será passado em revista, mas muitos parecem que não estão nem aí. Besteira. Irmãos, o céu está em movimento. As
coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. E nós precisamos acertar a nossa vida, consertar a nossa vida. Se tem ressentimento, perdoa. Se é mágoa, libera o perdão. Se não tem feito nada em prol da obra, começa a orar a Deus: Senhor, eu quero ser útil em prol da obra. Começa a permitir que o Espírito Santo molde e transforme o seu caráter. Depois da pandemia, o meu jeito de pensar, de tudo que eu vejo, tanto aqui dentro como lá fora, mudou muito. Mudou muito. Né? Eu penso em muitas coisas, né? Converso com pessoas que vão entender o que eu estou querendo falar. Porque se eu conversar com algumas pessoas, as pessoas vão ficar escandalizadas do que eu penso hoje. Né? Eu acredito que do jeito que está a igreja adventista não chega a lugar nenhum. Também. Do jeito que está hoje, chega onde? Não é nada, não faz nada. Mas eu sei que Deus não levantará outra igreja. Então haverá pessoa, pouquíssima pessoa dentro de cada igreja que vai levantar: opa, sou bastante, eu estou aqui, me usa. Se a igreja não quer, eu quero. E vai viver de uma forma piedosa. Mas a grande massa, hoje, a grande massa não quer nada. Porque se você fazer um cálculo de número, é pregação quarta, é pregação domingo, é pregação sábado e é pregação só para adventista. A maioria é pregação semana de oração só para adventista, e adventista, e os adventistas eles estão como? Mais santificando-se ou mais mundanos? Alex, o que você está falando, né? Jesus está às portas, está vendo um julgamento no céu. E qual está sendo a prioridade do povo de Deus, né? A gente sabe que tem as dificuldades, que as pessoas trabalham, né? Mas qual está sendo a prioridade? A gente vê isso claramente, né? Eu preguei domingo na igreja de Madureira, né? Uma igreja grande, bonita, né? E aí você consegue contar nos dedos quantas pessoas estão, né? Verdade. Então, o que essas pessoas estão priorizando, né? O que elas estão... O que o diabo está dando, Marcelo? O que o diabo está dando para muitas pessoas é saboroso demais para deixar de uma hora para outra. Irmãos, se nós somos chamados por uma missão, né? Imagina o que acontece com um soldado desertor. O que acontece com um soldado que ele vai para a guerra, mas naquele momento que ele está indo para a guerra, ele está ali no combate, ele foge. O que acontece com esse soldado? Fuzilamento. Ele é fuzilado, irmãos. Ele não serve para mais nada. Né? Nós fomos chamados por uma tropa, fazer parte da tropa de elite do Senhor. E Deus nos chamou para uma missão. E qual é essa missão? É se santificar em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, estudar, se capacitar espiritualmente, e depois o quê? Partir. Se consagrar. Se consagrar. Tinha um treinamento que quando eu era soldado na Brigada Paraquedista, que nós tínhamos que gravar, né, uma orientação que foi dada lá num local, para a gente levar até outro local. E quando nós chegávamos lá, nós tínhamos que falar. E irmão, muitas das vezes a pessoa o quê? Esqueci. Você esqueceu da sua missão? Ih, eu esqueci. Tá bom, então primeiro você vai passar por uma dificuldade aqui, depois você volta de novo. E quando chegava lá, a pessoa falou: você de novo aqui? O que foi? Ah, eu esqueceu, não pode esquecer uma coisa dessa. Isso é sério. E a gente também pagava um preço muito alto por ter esquecido. Sim. Bom, será que nós não estamos esquecendo a obra? Será que nós não estamos esquecendo quem somos nós? Será que nós não estamos esquecendo que nós fazemos parte de uma profecia que terminou em 22 de outubro de 1844, Deus levantou esse povo? Será que nós estamos esquecendo das nossas raízes? Será que nós estamos esquecendo da nossa essência? Porque parece que estamos esquecendo, né? E deixando o Espírito Santo de lado. Não sou o Espírito Santo, sou fica aqui que a gente resolve. E uma coisa importante, Alex, Ellen White diz que nós devemos entrar na obra individualmente. Sim. Porque as duas citações que Deus fala da igreja, que é a parábola das 10 virgens que fala que elas estão dormindo, quem está dormindo? Tu faz o que tu bem quer com ela, que ela está dormindo. E a igreja de Laodiceia, que é a igreja do juízo, Deus está a ponto de vomitar. Então, Deus ele fala muito mal da sua igreja. É verdade. Então nós devemos entrar individualmente. Ah, ninguém está fazendo, mas eu quero. Faça a sua parte. Não fique esperando as pessoas, irmãos. Eu prego, eu falo, eu oriento,
Mas a salvação é individual. Eu quero me preparar de uma forma o quê? Individual. Não adianta tentar levar a igreja nas costas. Não adianta levar. Não. É individual. É você de forma individual. Primeiramente você e Cristo em você. Não adianta. Porque se você não está sendo santificado, se você não está sendo salvo, você vai salvar quem? Vamos concluir aqui. O Arthur, lê para nós aí onde o irmão Paulo parou. O céu enviou uma mensagem ao mundo nos dias de Noé, e a salvação das pessoas dependiam de como reagiriam à mensagem. Nos tempos de Sodoma, todos, com exceção de Ló, sua esposa e suas 2 filhas, foram consumidos pelo fogo mandado do céu. Isso também aconteceu no dia de Cristo. O Filho de Deus declarou aos judeus incrédulos daquela geração: eis que a casa de vocês ficará deserta. Olhando para os últimos dias, o mesmo poder infinito exprime preocupação por aqueles que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Por rejeitar os ensinos de sua palavra, Deus retira deles seu espírito e os deixa entregues aos enganos que tanto amam. Cristo, porém, continua a interceder pela humanidade e Deus dará luz a quem a busca. Continuamos. A passagem do tempo em 1844 trouxe grande prova àqueles que aceitaram a fé no advento. Seu único alívio foi a luz que lhes dirigiu a mente ao santuário celestial. Enquanto aguardavam e oravam, viram que seu grande sumo sacerdote havia iniciado outra obra de administração. Seguiram-no pela fé e ele o conduziu a ver também a obra final da igreja. Receberam uma compreensão mais clara da primeira e segunda mensagens angélicas. Estavam então preparados para receber a solene advertência do 3º ano de Apocalipse 14 e anunciá-la ao mundo. Amém. A primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica, né? Não começou a ser pregada na época dos reformadores, mas começou a ser pregada nesse período. Irmãos, nós vimos aqui que Deus deu oportunidade. De Noé, somente ele e a sua família. De Sodoma e Gomorra, somente a família de Ló. Você pode ver que a quantidade das pessoas que querem ser salvas, não é que a família de Ló queria ser salva, não. A família de Ló foi empurrada ali pelos anjos, vambora, senão todo mundo ia morrer o quê? Queimado ali. Então nós podemos ver, irmãos, olhando para um quadro desse de salvação, não é que Deus não deseja isso, mas as pessoas que vão ser salvas são muito poucas, irmãos. Nessa última geração, não fique contando com milhões de pessoas, não, irmãos. Fica pensando nisso, não. É poucas pessoas. Então faça a sua parte. Viva você uma vida coerente, né? Viva você uma vida com intimidade com o Senhor. Deus, o Espírito Santo, estará te usando. E Ele vai te orientar aonde ir, qual porta bater, qual casa estar. Porque nós estamos chegando no fim. E infelizmente, muitas pessoas, eu falei isso para Deus, eu falei, Senhor, eu acredito que foi tão cansativo para Noé. Noé pregou 120 anos, irmãos. Imagina isso. Você pregar 120 anos e nada. Imagina ele conversando com o Senhor, já passou 50 anos e ninguém, e nada. E aqueles que vieram me ajudar já foram embora. Porque a irmã mais conta que algumas pessoas que ajudavam eles foram embora depois. Imagina isso. E 60 anos, nada. E 90 anos, nada, ninguém. É completamente desanimador. E agora eu fico imaginando Noé vendo os animais entrando. Mas cadê o ser humano? Cadê as pessoas? Só animal entrando. E ninguém está nem aí para os animais que estão entrando. E agora está na hora, entra você e sua família. Talvez se você estivesse no lugar de Noé, você falasse, mano, será que não tem mais ninguém? Não, não é. Mas Senhor, eu tenho parentes aqui, mas ninguém quer, não é. Eu tenho primos, não, mas ninguém quer. Eu tenho sobrinho, não, mas ninguém quer. Entra. Imagina você falando com Deus, talvez você falaria isso. Eu
Senhor. Eu sei, mas ninguém quer. Está na hora de entrar. Irmãos, vai acontecer a mesma coisa. Essa porta vai estar quase se fechando. Só Deus sabe como é que vai ser os próximos anos. E os próximos anos que vierem, irmãos. Eu vejo, Alex, que naquela época, como as pessoas estavam cegas, porque os animais de todas as espécies se dirigindo para a arca em ordem, né? Última oportunidade. E as pessoas vendo e descer um anjo dos céus, e mesmo Viram? assim, eles viram, e a mesma coisa está acontecendo com as pessoas nos dias de hoje. Estão vendo? São muitas profecias que estão se cumprindo agora em nossos dias. E ninguém está vendo nada. Irmãos, vamos nos preparar. As coisas estão acontecendo. Haverá muitas coisas para o próximo ano. O próximo ano também, 2025. Né? Será mais do que nós estamos vendo, que o decreto vai sair, vai demorar muito. Que Deus possa te ajudar, me ajudar, a permanecermos firmes. Cuidado com os enganos. Os enganos lá fora para você consegue perceber, mas quando é aqui dentro? Né? Hein, Alex, eu preguei sobre a oração domingo, né? E o Espírito Santo de Deus, a palavra é muito clara, que o Espírito Santo era derramado enquanto as pessoas estavam reunidos como igreja, né? Eu acho que a gente poderia ter na igreja mais momentos como esse, só para clamar, sem nada, só para orar, mais nada. Não é para ficar falando, não, a gente sabe demais, cara. Está chegando o momento de orar, porque diz, enquanto eles estavam ali lutando com Deus em oração, o Espírito estava derramando. Então, eu acho que deveria ter mais momentos só para orar, mais nada. Botava toda a igreja para orar. Igual você vê, um momento que me marcou aqui nessa igreja foi quando o pastor Emanuel colocou todos os anciãos aqui na frente. Eu não sei que ano foi, se foi 2015 ou 2016. Todos os anciãos impuseram a mão sobre a igreja e cada um fez uma oração. Eu senti ali algo, tipo assim, poderoso, né? Pastor Emanuel é um homem de oração. Então, eu acho que, é tipo assim, como você está falando, programas e mais programas. Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Ele já falou, ó, eu atuo dessa forma. Os grandes revivamentos, oração, tudo é por meio da oração. Então, Jesus falou, a minha casa seria chamada casa de oração. Eu acho que a gente poderia se reunir mais com essa fidelidade. Sim, eu concordo. Ter um momento para que possamos orar, para que possamos clamar. Só orar, orar pelo batismo, né? Pelo fortalecimento da igreja, para que Deus envie pessoas para nós pregarmos o Evangelho. Né? Só para essas coisas assim, cada um faz uma oração voltada para uma coisa. A igreja hoje, Marcelo, os demais, não precisa mais de estratégias, nem de treinamento. Isso é verdade, isso. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. E para isso é consagração. E isso não vai vir, a menos que a igreja se coloque de joelhos para clamar. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos ajude. Que Deus envie seu Espírito Santo para que possamos terminar a obra que Ele nos chamou para fazer. Vamos ficar em pé nesse momento? Orarmos. Próximo capítulo é o capítulo 25, né? Estaremos semana que vem trazendo um pouquinho aqui no capítulo 25. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai. O Senhor deu quase 500 anos para que os judeus pudessem se arrepender, Senhor. Verdade. E eles não quiseram. João diz que ele veio para aqueles que eram seus, E os seus não receberam. e os seus não receberam. E Deus levantou um homem chamado Paulo e foi pregar para os gentios. Amém. Ó Senhor, nós fazemos parte do povo gentil que aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Fazemos parte de uma igreja profética, missionária, que o Senhor levantou para concluir a obra. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Não nos deixe perder a nossa essência. Não deixe, Pai querido. Não nos deixe esquecer da nossa história. Não nos deixe ficar desapercebidos, Pai. Da onde nós viemos, para onde nós vamos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajude-nos. Em nome de Jesus. Há uma obra poderosa
poderosa acontecendo neste momento no lugar santíssimo. Ó Senhor, nós sabemos disso. Nos use de forma individual, Senhor. Nos batiza com Teu Espírito Santo também, Senhor. Nos batize, Pai querido. Como o Marcelo falou, chegou a hora e o momento que nós, como igreja, deveríamos vir aqui clamar, Senhor. Se a cada sábado, Senhor, nós abríssemos aqui o portão e falássemos hoje, até às 11 e pouco da manhã, nós estaremos somente clamando e louvando, mas nada. Mais nada, Senhor. Senhor, com certeza, Sua igreja. o Senhor aceitaria muito mais do que muitos cultos de sábados que nós estamos fazendo. Verdade, Pai querido. Porque a tradição e outras coisas mais é entrar com força. E tempo, muitas das vezes, para te adorar de verdade, é o que menos temos aqui às vezes no sábado, Senhor. Nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade. Leve agora para a nossa casa. Na companhia dos Seus santos anjos, Pai. E nos dê uma semana abençoada. E no próximo sábado, que possamos estar aqui te adorando, para te adorar também. Possamos ver se nos pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus.